de redenção, lembramos que tudo aconteceu como e quando Deus planejou, para o propósito que Deus planejou. Deus cumpre a sua palavra, e como nós veremos hoje, meus amados, ao lembrarmos do primeiro advento, lembramos também, como falei já, do segundo. Deus cumpriu a sua palavra a primeira vez, Ele cumprirá a segunda vez também. E podemos confiar na palavra dele. O advento nos lembra que ele veio por que ele veio. O advento nos lembra não somente que ele veio, mas o porquê que ele veio, a razão da sua vinda. Aqui na IBC eu menciono isso bastante, sei que falamos a respeito disso. Quero que seja muito claro na sua mente. Eu queria poder, esta é a minha oração, poder sair e perguntar para cada um de vocês individualmente por que Jesus veio. E que na sua mente, sem hesitação, sem demorar, você sabe responder a resposta. Precisa ser muito claro na nossa cabeça. Você vai seguir Jesus? Alguns seguem Jesus por conta daquilo que acham que vão receber dele. Algumas pessoas seguem Jesus porque acham... O vento voltou, tá? Vou passar aqui a página. Seja bem-vindo ao verão novamente. Alguns vão seguir Jesus não pelo propósito pelo qual ele veio, mas porque acham que ele vai fazer aquilo ou entregar aquilo que eles mesmos querem, vão receber dele. Então, se isso for o caso de alguém, fica legal, divertido chegar aqui, tomar a ceia, até mesmo dizimar, ouvir um cara falar por uns 50 minutos, desde que Deus, a gente aguenta muita coisa, desde que Deus, por sua parte, entrega aquilo que estamos buscando. Mas Jesus não veio para que pudesse dirigir um carro melhor. Jesus também não veio em primeiro momento para me entregar um relacionamento melhor do que eu tenho hoje. A salvação que ele oferece não é um conceito religioso, não é em si um sistema de doutrinas, muito menos, amados, é um esquema de melhoria de vida, de coaching. A salvação é Jesus mesmo. Ele veio. Ou seja, se alguém adquirir o que Jesus veio oferecer, vai ser porque recebeu Jesus pela fé. Amados, não há cristianismo sem Jesus Cristo. Não há cristianismo sem Jesus Cristo. Não somos igreja e não temos boas novas sem Ele. O cristianismo é Cristo. Ele é central, Ele é essencial, Ele é principal. Não somos crentes sem Jesus. E se a nossa adoração parece ser fraca, sem vontade, sem querer, uma das razões pode ser porque não conhecemos Cristo adequadamente. Então, nós celebramos o Natal, celebramos o Advento com este foco.
porque queremos conhecer Ele mais. Queremos conhecer Jesus melhor. Zacarias tiveram uma experiência surpreendente em Lucas 1, que ajudou ele a conhecer Jesus. O anjo Gabriel apareceu para ele enquanto ele servia no templo. Seu anúncio, o anúncio do anjo, era inesperado. Sabe alguma coisa engraçada? De primeira, Zacarias não acreditou no que ele estava ouvindo. Sabe? Um anjo apareceu para ele, anunciou a palavra de Deus para ele, e para Zacarias, isso não era suficiente. Então, caso um dia você queira que Deus confirmasse a sua palavra com uma visita angelical a você, pode saber que nem sempre entrega o que você deseja. Zacarias não acreditou. Não era fácil. E ele, por seu desacreditar, passou 40 semanas mudo, sem falar. Pois, imagino que ele muito meditou no que o anjo havia anunciado para ele enquanto ele não falava mais. Imagino que este tempo de não poder falar, não poder se expressar, deu para ele oportunidade para refletir sobre a mensagem que ele não acreditava, a mensagem do anjo Gabriel. A mensagem do anjo era assim, que seu filho iria converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, que iria adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Imagina, Zacarias vendo o filho dele crescer no ventre da sua velha esposa Isabel, com estas palavras ecoando na sua cabeça. Ele iria converter muitos ao Senhor, ia adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. E quando João nasceu e a língua do orgulhoso pai se soltou, Zacarias cantou um hino de louvor que entra como um dos mais lindos de todos os tempos. No finalzinho, Lucas capítulo 1, ele disse: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Para Zacarias não tinha dúvida. João, seu filho, seria profeta do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Quantos Altíssimos você acha que existem? Veja bem, se existe mais do que um Altíssimo, então ser alto não é tão alto que a palavra Altíssimo expressa. Está comigo? Se existe mais de um Altíssimo, então ser Altíssimo não é tão grande coisa. E tem outros que também são altíssimos. E Zacarias esperou que a preparação do filho João levaria à salvação. Que salvação é essa? Nada menos, ele falou, do que a remissão
dos pecados. O que foi que João pregou? O que é que nós ouvimos dele? Ele falando mais de uma vez: não sou aquele que viria, disse, sou a voz que clama preparando o caminho. Isso em João 1. O que é que esta voz clama? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ser convertido a Deus quer dizer conhecer o Cordeiro de Deus. João disse eis. Não disse eis porque ele queria que nós olhássemos para Jesus, que não vemos mais ele, João, mas que vemos Jesus. Não precisávamos ver Jesus e seus discípulos, ou Jesus e seus sucessores, mas eis Jesus, o Altíssimo, o Senhor, este Jesus e não um outro. Como profeta, Isaías recordou: voltem-se para mim e sejam salvos vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 44, verso 22. Então, olhamos para Ele, este Jesus, quem João apontava, para ver Ele, Jesus, para sermos atraídos a Ele. Por isso, em Isaías 40, lemos que a mensagem precisava ser proclamada dos mais altos picos, para que todos conseguiriam ouvir. Por isso que Isaías falou que precisamos fazer o caminho dele, que João precisava preparar, aplanando o caminho para ele, para que todos poderiam ouvir dele, todos precisavam chegar a ele. Eis nosso Deus. Isaías 40 diz: entretanto, não ficamos distraídos em controvérsias sem fim. Sabemos quem é que João apontava. E não estamos interessados em saber quem está crescendo, quem está diminuindo, quem está caindo, qual é a figura que tem mais seguidores ou não. Nós vimos Jesus, como João falou para nós: eis o Altíssimo. É a Ele que nós precisamos nos converter. E então, não é um cordeiro, mas é o Cordeiro. Ou seja, é este o Filho da Virgem Maria. Sim, cremos que Maria concebeu como virgem e deu luz como virgem. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele é o Filho da Virgem Maria. Ele é aquele, o prometido. E ao longo do caminho ele não enfraqueceu, como muitos outros que começaram bem, só para cair depois. Ele é o Cordeiro, não precisamos de outro. Ele é o Cordeiro que abriu o caminho para Deus. Ele é a verdade que temos que conhecer, não uma verdade entre outras. Ele é a vida, não uma das opções de vida que existe, mas a vida, pois não existe outra razão, não existe outra palavra que precisamos conhecer, outra razão, outro logos que precisamos. É Ele quem sacia a nossa sede.
e completa a nossa alegria. Ele é o Cordeiro. Porque desde a fundação do mundo, ele foi preparado como cordeiro para o matadouro. Não. João não preparou o caminho para o imperador do mundo, ou para o oligarca do mundo, que vai dominar todos. Jesus se encarnou para que em nossa semelhança e em nosso lugar, ele poderia pagar a dívida que para nós era impossível. Como aquele sacrifício no jardim de Éden, onde Adão e Eva receberam o couro de um animal morto para usarem como vestimento. Que visual que Adão e Eva receberam naquele dia, de um preço a ser pago pelo pecado por um outro. O salário do pecado é a morte, mas este bicho está morrendo, e não a mim mesmo. O que este animal tivera com o pecado de Adão e Eva? Nada. Mas estes cobriram a sua vergonha com o couro de um animal. Como cordeiro, ele lembra também da conversa do velho pai, que o velho pai tivera com seu filho amado, subindo o monte Moriá. Pai, disse o filho, temos a lenha e o fogo, mas cadê o holocausto? Pois é, filho, papai não quis muito falar agora, mas o velho pai amou o filho e falou a verdade para seu filho, dizendo para ele: Deus a si mesmo proverá o holocausto. Como cordeiro, lembra da Páscoa, do Êxodo. Aquele dia a morte iria visitar cada casa em Egito, de qualquer forma. Para os hebreus, eles escolheram um cordeirinho de 1 ano, sem defeito, para morrer no lugar dos primogênitos. E o cordeiro lembra de milhões e milhões de animais sacrificados ao longo dos anos. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Amados, lendo a história, chega a ser chato. Pensa num negócio como esta. Todo santo dia, o serviço do tabernáculo começava com o sacrifício matinal. E ao longo do dia, ofereceram seus sacrifícios. Uns dias mais do que outros, dependendo do dia da semana, do mês, e cada noite outro sacrifício vespertino, um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, sacrificado. Êxodo 29, de manhã à noite, de manhã à noite, era uma matança, hein? Morte, 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 morte. Virou rotinário para os israelitas. E a gente entende por quê. Acho que isto era em parte o propósito. Para que por meio de tantos e tantos sacrifícios, o povo podia cansar e dizer: cadê o sacrifício que acaba com tudo isso? Chega a ser engraçado, pois quando Salomão dedicou o templo, ele sacrificou, ele fez todo o procedimento. Davi preparou tudo, Salomão construiu, levou anos, era um templo maravilhoso, um prédio lindo, o orgulho da nação, e ele dedicou este templo, fez uma festa.
daquelas festas, para acabar com as festas. Ele fez, Salomão tinha recursos, ele pagou tudo, fez tudo. Sacrificou centenas de milhares de animais. A história se conta, segundo Crônicos 6 e 7. Mas sabe o que precisava acontecer no outro dia? Depois da festa, no dia seguinte, depois da festa, ao amanhecer, o dia precisava começar com mais de um animal sacrificado. Já pensou? Sabe, aquela sensação que sempre temos depois do Natal, ou depois de um grande dia que você espera, marca talvez tipo um casamento lá na frente, que você está planejando, preparando, se organizando, esperando aquela expectativa. E daí começa todas as preparações, as comemorações, as decorações, os planejamentos. E então vem o grande dia. Pronto, chegou! E aí no próximo, no dia seguinte, o que acontece? Quando não tem mais toda aquela expectativa. Imagina agora uma festa muito maior do que as nossas festas. Sim, maior do que as nossas festas. Desculpe, mas a prefeitura de Floripa planejando a festa de Réveillon não se compara com a festa que Salomão fez. Não tem comparação. E agora, o que vai acontecer no dia seguinte? Mais um amanhecer, mais um cordeiro morto, mais um sacrifício feito. O que tem? O que tem? Milhares de cordeiros não serviam. Deus quer um outro. E sempre existe este perigo. Os israelitas pararam de olhar para aquilo que estava sendo ensinado pelos sacrifícios e começaram a olhar para o sacrifício. Isso que aconteceu. Os israelitas pararam de ver o que estava por trás do símbolo, o verdadeiro que estava sendo apontado por estes sacrifícios, e começaram a olhar para os sacrifícios dos animais, como se estes animais pudessem salvá-los. E eles achavam que estava tudo certo. O que acontece quando começamos a valorizar mais o símbolo do que a coisa que o símbolo representa? Meus amados, será que isso não acontece aqui? Os israelitas não viram o verdadeiro, portanto não estavam preparados a ouvir a mensagem de João: eis nosso Deus. Porque estavam olhando para o símbolo e não para o verdadeiro. Amados, isso acontece para nós também. Alguém já pensou que não deveria perder o culto de ceia? Porque a ceia tem algo que oferece para nós que nos outros cultos não tem? Alguém já pensou assim? Não devo perder a ceia, mas os outros cultos? Não preciso estar fiel a eles. O culto de fato é uma celebração especial, importante, não me leva a mal, mas não por isso justificamos uma ausência nas outras áreas. Acontece também por nossos dízimos e ofertas. Pessoal, eu sei de fato que para alguns é mais difícil ofertar do que se comprometer com o corpo de Cristo.
Sério. Para alguns é mais fácil mandar um pix do que ir para a igreja, estar com os irmãos, ter comunhão, orar, cantar, ouvir. Agora, não me leva a mal, ofertar é bom, mas não pagamos uma desobediência com outra obediência. Acabamos de olhar para o símbolo e não para o verdadeiro. Ofertar sem congregar, sacrificar sem crer na vinda do Cordeiro de Deus. Por isso que Deus disse ao seu povo: me enjoei dos seus sacrifícios. Já pensou? Deus falou isso ao seu povo: me enjoei dos seus sacrifícios. Como assim que Ele pode falar? Deus não queria mais que eles obedecessem em sacrifícios? Deus falou assim porque enquanto cumpriram seus deveres, seus corações estavam longe do Senhor. Oh, que isso não aconteça conosco. Eles começavam a achar que cordeirinhos de fato conseguiriam salvar. Será que Deus não enjoa da nossa ceia? Eis o Cordeiro de Deus. O velho Simão não trocou o símbolo pelo verdadeiro. Ele estava no templo e ele não estava aguardando um animal, mas sim o Salvador. Quando José e Maria levaram o nenê Jesus pequenininho, como bebê recém-nascido, a apresentar este bebê a Deus, Simão não estava esperando um cordeiro. Lucas nos conta que quando ele viu Jesus e pegou ele no seu colo, ele louvou a Deus dizendo: meus olhos já viram a tua salvação. Isso é Lucas 2. Ou seja, chega de soluções mundanas, humanistas. Os políticos vão nos dizer no ano que vem que toda a nossa vida, a da nação, depende na eleição deles, mas isso tudo é mentira. Simão viu a salvação de Deus. E Simão esperando dia após dia para ver o Senhor, havia visto um político indo e vindo do templo. Ele não ficou distraído com a pompa e a regalia de Herodes enquanto ele chegava para fazer suas ofertas. Ele não ficou impressionado com o orgulho e a alta confiança dos fariseus. Ele estava esperando por Deus. Aguardava aquele que era preparado como luz para a revelação dos gentios, a glória do povo de Israel. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Era isso que estava faltando em todos os outros cordeiros. Este fez o que todos os outros, em todos os tempos não conseguiram fazer. Ele tira. Ele não cobre, ele não remova, ele não finge que não existe, ele limpa o que estava sujo. Sim, amados, é isso que nós celebramos no Advento. Porque sem ver o Cordeiro que tira o pecado, como que vamos poder entender o que Miqueias escreveu? Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Miqueias 7. Porque até então, o que tivera
dia após dia, após dia, após dia, ano após ano, era a lembrança dos pecados, a recordação de culpa e condenação com tanta matança de animais. Ficou claro que estes cordeiros todos não tiraram o pecado. Como que Micaías pode dizer: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e esqueces da transgressão? Amanhã vai ter mais sacrifício e vamos lembrar mais uma vez que somos pecadores. E agora nós chegamos em Hebreus 10. Espero que não desistiu, fechou a Bíblia. Mas é isso que o autor de Hebreus tinha em mente quando ele começou a escrever Hebreus 10, verso 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam necessidade, consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, 1 a 4, olha verso 11, é tão explícito. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover os pecados. Por isso nos alegramos tanto quando João falou que ele é o Cordeiro que tira o pecado, porque seu sacrifício a si mesmo era de qualidade diferente, eficaz, era um sacrifício eficiente para fazer o que todos os animais não eram eficazes de fazer. Verso 12, Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Por que Jesus assentou? Porque seu sacrifício conseguiu apaziguar a ira de Deus. O sacrifício conseguiu reconciliar pecadores a Deus. O sacerdote no templo não sentava, não tinha lugar para ele sentar, mas Jesus sentou, porque seu sacrifício tirou onde os outros sacrifícios, os demais, simplesmente cobriram. Amados, por isso que resistimos com tanta veemência todo aquele que acha que precisamos acrescentar ao sacrifício de Jesus algo que nós fazemos. O sacrifício que tira o pecado não precisa ser complicado, porque tirou o pecado. Sim, tira o pecado. Isso é Hebreus 10, 12. Jesus, sendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, pois tirou o pecado. Pois então, esta notícia de João se torna boa
nos nossos corações na medida que entendemos o que tem de errado conosco. E a Bíblia é clara: os nossos pecados têm nos separado do nosso Deus. Nele somos mortos, separados de Deus. Todas as nossas justiças sem Cristo são como trapos de imundície. Se alguém não tirar o pecado, qual é a esperança que tem? Mas João nos lembrou que Jesus veio, o porquê que Jesus veio, o propósito do advento. O próprio Senhor Jesus também deixou muito claro, porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. João 3,17. Então voltamos para Hebreus, para entender como que isso aconteceu. Hebreus 9 agora. Hebreus 9, olha o versículo 24. 9:24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém ele entrou no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele entrou no próprio céu. Seu sacrifício, diferente dos sacrifícios de todos os outros cordeiros, foi melhor porque foi oferecido onde os outros não conseguiram chegar, ao próprio céu, diante do próprio Deus. Hebreus 9:25, próximo versículo. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Verso 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Amados, procurem entender. Essa verdade vai blindar a sua fé, não somente contra as dúvidas que levantam no seu próprio coração. Vocês sabem do qual eu falo. Essa verdade blinda seu coração, pois te assegura que seus pecados podem ser perdoados. Sim, aqueles pecados, aqueles que você acha que ninguém consegue perdoar. Blinda nosso coração diante daquela tentação de achar que eu tenho segredos feios demais para que Deus me aceitasse. Mas blinda também nossa fé contra tantos falsos mestres e pregadores, autores, influenciadores por aí que estão ali dizer que falta fé, ou que precisa orar esta oração, ou precisa fazer isso ou aquilo para melhorar a sua vida. Jesus fez. E não precisamos de outro, o Cordeiro de Deus, que precisamos, já fez seu sacrifício num lugar melhor, com um sangue melhor. Ele fez isso uma vez para todas as vezes. Então não precisa de mais. Não precisamos que Ele faz de novo, não precisamos que Ele faz em outro lugar, nem precisamos que Ele se apresente em outros lugares. Ele não precisa que você acrescente, ok? Ele não completou. Porque Deus agradou o sacrifício do seu Filho.
O restante de verso 26, Hebreus 9, 26, o restante do versículo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todos, para aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo. Uau! Que palavra forte! Já pensou? Jesus veio para aniquilar o seu pecado. O sangue de bilhões de bodes não aniquilava nada. Temos um termo para explicar como que isso aconteceu. Jesus virou um substituto. Uma palavra mais antiga, mas eu acho ainda linda, para descrever este sacrifício, é que este sacrifício foi vicário. Quer dizer, no lugar de, ou em favor de. Vicário é aquele que que representa. E ao refletir sobre este assunto, percebemos outro propósito de tantos sacrifícios, desde Éden até a Cristo. Porque Deus no jardim não simplesmente fez roupa para Adão e Eva. O animal morreu a morte que Adão e Eva mereciam. O animal morreu no lugar de Adão. Por que Deus deixou Abraão levantar a faca com seu filho amado, amarrado e deitado sobre o altar? Por que ele simplesmente não fez aparecer um cabrito no caminho? Pelo menos a história teria menos drama. Ele estava a mostrar para Abraão e Isaque que no monte do Senhor, Deus proverá um substituto. Porque milhares e milhares de animais mortos, porque esta matança toda, Deus estava a nos mostrar que estas coisas não tiram nada. Aliás, só nos lembra que amanhã precisaremos de outro, mais um, para cobrir de novo o nosso pecado. Mas o Cordeiro de Deus, Ele, Malaquias 7, pisou aos pés as nossas iniquidades, aniquilou o pecado e lançou todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a última parte da frase de João. Com o mundo não devemos entender que todo mundo seria salvo, não. Na luz da mensagem da Bíblia, é claro que não podemos afirmar isso. Com o mundo, ele quer dizer que com Deus não há aceitação de pessoas. Deus não tem sala VIP. Deus não tem aqueles que têm vantagem, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, Jesus pode tirar os seus pecados também. Você já pensou? Que por causa do sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele entrou no céu com um sacrifício melhor, porque Ele foi seu substituto, Deus pisará aos seus pés as suas iniquidades, aniquilará seus pecados. Meu amado, ouve a voz de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados de John, de Ricardo, de Rosângela, de Pascoal,
há outro aspecto do Cordeiro que podemos mencionar, e isso fica também em Hebreus. Olha os últimos 2 versículos de capítulo 9:27 diz assim: e assim como aos homens estará ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo também, assim Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Interessante que quando lembramos do primeiro advento, somos forçados a lembrar do segundo advento também. Você espera por Ele? Ou você vai ser envergonhado quando Ele voltar, ou quando você morrer? Sabe que, ouvindo esta mensagem, você está ouvindo uma mensagem justamente porque Deus está a abrir os seus braços para você, a te convidar a chegar a Ele, para que antes que seja tarde demais, você se prepara. E é interessante que no livro de Apocalipse, Jesus Cristo é revelado também como Cordeiro de Deus. Lembra, João tem aquele privilégio de ver a sala do trono de Deus, isso é Apocalipse 4 e 5. E a visão de João é vislumbrante, sem igual. João tem dificuldade de achar palavras que descrevem adequadamente aquilo que ele estava vendo. Ele estava olhando para o trono, e depois que ele passa pelo chão como um mar de vidro, os seres cantando os trovões, ele olha para o trono para ver quem está sentado no trono. E quem é que ele vê? Quem é que ele vai ver sentado no trono? Um ser feroz, aquela criatura agrisalada, severa, pronto para acabar com todos os seus inimigos. Não, João olhou para o trono e ele viu o Cordeiro morto, como desde a fundação do mundo. Onde que Jesus sentou quando ele completou o seu sacrifício? Ele sentou no trono de Deus. Porque a revelação de Deus, a apocalipse de Deus, que nós hoje precisamos fixar nossos olhos, é este que veio para tirar os nossos pecados. Sim, aguardamos seu retorno, ansiosos, mas enquanto esperamos, descansamos, pois Ele é hoje a vida, o caminho e a verdade. E Ele vive para fazer intercessão por nós. Que nós nos alegramos com estas verdades. E estas verdades iluminam as nossas festas, as nossas comemorações, que convidamos o mundo a contemplar, a ver o Cordeiro de Deus, como nós temos visto também. E enquanto esperamos, procuramos conhecer Ele mais, pois para viver é Cristo, para morrer é lucro. Amém? Vamos nos colocar em pé.